dia a todas e todas. Meu nome é Luísa Lina, sou jornalista, assessora de comunicação da CDL São Luís, uma entidade empresarial representativa do varejo. E olha, nosso assessor jurídico entrando agora, a gente vai convidá-lo para participar. Doutor José Caldas Góes Júnior, ele já está aqui, já ele aparece aqui com a gente, e ele é que é a estrela dessa live. Doutor Góes, bom dia, tudo bem? Meu Deus do céu, a minha primeira live. É a minha primeira live, espero que você esteja recebendo meu som aí. Disse para ela qual é o tema da nossa live, né? Vai estar conversando sobre esse tema. E é exatamente o impacto da pandemia do Covid-19 nas relações contratuais, sejam elas estabelecidas entre pessoa física e pessoa jurídica e entre pessoas jurídicas. Então, eu lhe dou um bom dia e eu queria que o senhor conversasse com as pessoas e desse uma pequena introdução sobre esse tema. Obrigado, Luísa. Eu espero que o áudio esteja chegando bem aí para vocês, está tudo certo? Está super tranquilo, tá bom? Está só aguardando começar a se abordar. Então vamos lá, vamos começar. Essa primeira pergunta sua, eu acho que ela é realmente bem interessante para a gente começar esse bate-papo, porque efetivamente a gente tem que estabelecer essa distinção. A gente tem, é claro, uma multiplicidade de relações jurídicas que são afetadas pela pandemia. A gente não pode, de maneira alguma, deixar de considerar que essa situação de grande excepcionalidade do escritório de advocacia, a gente colocou isso num trabalho que fizemos recentemente, tem mais de 50 anos. E eu falando outro dia com o papai, que é o nosso mestre, o nosso grande líder, ele me disse que nesses 50 anos ele nunca enfrentou algo parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Então, essa excepcionalidade, ela vai realmente interferir em todas essas situações, essas relações jurídicas. E uma distinção muito importante é a gente saber diferenciar aquelas relações que estão tratadas sob a égide do Código Civil e aquelas que estão sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação que traz realmente aí certas excepcionalidades, ela pressupõe uma vulnerabilidade do consumidor. Então, a gente teria, assim, a grosso modo, porque eu acho que a gente tem que ser o mais rápido possível aqui nas respostas, aquelas relações em que uma empresa negocia com outra, a gente chama isso, em geral, de B2B ou business to business, e aquela relação em que a empresa presta um serviço para o consumidor, para o destinatário final. Quando a gente tem essa situação, uma empresa prestando um serviço ou vendendo um produto para o destinatário final, a gente tem a égide do direito do consumidor. E o que é bom que todo mundo fique, né, consciente é que se você tem uma relação entre empresas onde você não tem um destinatário final, elas estão lá consumindo serviços e produtos, mas aí para uma revenda, dentro de um ciclo de negócio, de um ciclo produtivo, a regulação do Código Civil é um pouco diferente da regulação do Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, o Código Civil, ele se rege por uma teoria, que é a teoria da imprevisão, da imprevisibilidade, segundo o qual, para que esse contrato seja modificado, ele tenha que ter um evento imprevisível. Isso quer dizer, se existe ali no contrato uma cláusula contratual que já previu a possibilidade de uma pandemia, a possibilidade de haver esse evento que vai alterar essas condições do contrato, a gente não poderia aí fazer essa modificação. O que é interessante é que quando se trata de consumidores, lá o artigo 6º do Código, que trata sobre essa modificação, essa flexibilização das cláusulas contratuais, ela não traz esse requisito da imprevisão. Lá a gente só tem como requisito a desproporcionalidade, que esse evento seja superveniente, e é claro, ele foi superveniente, nos pegou de surpresa a maioria dos contratos, e que ele cause grande onerosidade. Então eu acho que essa é uma distinção que você colocou, que eu acho que é fundamental que todo mundo tenha em mente, tá? Que existe uma distinção entre os negócios que são feitos entre empresas
e aqueles negócios que são feitos com consumidores. Mas Tá bom? eu acho Eu quero também dar meu bom dia para você, amor. Desculpe que não fiz isso. Para os amigos que eu estou vendo que estão entrando aí. Agora olhei o Rafael, o Domingos Mike e outros que já entraram. Em nome deles, eu quero dar um abraço em todos. Agora, eu acho importante a gente fazer uma distinção, porque se a relação contratual, em que momento eu posso, ela passa realmente a estar sobre essa questão da pandemia, porque se já existia, por exemplo, uma inadimplência anterior, ele vai pedir agora para ter um parcelamento ou para deixar para pagar a dívida lá na frente. O fornecedor que deixou de cumprir um contrato, ele vai se aproveitar dessa situação. O que rege isso daí? Como é que funciona aproveitar esse momento que está previsto aqui dando meu bom dia aqui para o nosso presidente Fábio Ribeiro, que acabou de entrar. Exatamente. Né? Então é bom estar aí, podendo ter essa audiência também. Bem, olha, Luiz, é o seguinte. Primeiro eu quero falar para você que existe um princípio que rege aí tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto também as relações cíveis em geral, amiga Lorena, que é o princípio da boa-fé. Esse é um princípio que ele serve para as duas partes. A gente acha que, em geral, só o consumidor, né, é o destinatário dessa boa-fé. Não, o consumidor é destinatário, mas também o fornecedor de produtos e serviços. Numa relação, os dois têm que ter boa-fé. Então, essa boa-fé, ela vai ser assim, a linha, o parâmetro que a gente vai utilizar para resolver essa questão. Hoje, as regulamentações que a gente tem estudado e foram criadas especificamente para a questão da pandemia do coronavírus, tá? Todas têm resguardado esses princípios da boa-fé. E uma das coisas, respondendo objetivamente o que você me perguntou, é que essa excepcionalidade, essa flexibilização, ela vai servir para aquelas hipóteses em que o débito ele tenha sido causado pela pandemia, ele seja decorrente da pandemia. Ou seja, aquela situação que desestruturou a saúde da empresa, que desestruturou ali o negócio ou as suas finanças. Meu amigo Roberto Pires, nas suas finanças pessoais, ela tem que decorrer da pandemia. Então, você não pode tentar, né, se aproveitar dessa situação, por exemplo, para não pagar dívidas que foram contraídas e que se venceram há muito tempo atrás. Essa tem sido a orientação das MPs. A gente tem também hoje um projeto de lei nesse sentido também, que ainda não foi aprovado, e eu acho que nem seria preciso isso, porque efetivamente nosso ordenamento jurídico, além de resguardar essa boa-fé, ele também veda o enriquecimento sem causa, né? Esse locupletamento ilícito, e a gente acha que esses parâmetros, que são parâmetros jurídicos e éticos também, eles já são bastante para que a gente possa regular aí essa questão da maneira mais conveniente. Espero ter respondido sua pergunta. Com certeza. E aí eu queria colocar que das demandas que nós temos recebido de nossos associados, a maior preocupação deles, uma das maiores preocupações deles, tem sido exatamente com a questão das relações de trabalho. Muitas empresas tiveram seu funcionamento de fato interrompido por um decreto que determinou a suspensão dessas atividades. Eles estão com funcionários, têm folhas de pagamento, além dos outros compromissos que já têm. Então, quais são os principais impactos, principalmente nessas relações de trabalho, considerando até as legislações novas que surgiram nesse exato momento para tentar diminuir, minimizar os prejuízos desse momento? Esse negócio de live, que é a primeira live, eu não posso deixar de olhar o pessoal que está entrando, né? O meu professor Marcelo Carvalho, que é também meu chefe lá na UEMA, obrigado por... Ele nem precisava estar aí nessa audiência, mas ele está. Muito obrigado. Então, vamos lá, Luísa. Falando para você objetivamente sobre a questão trabalhista, eu quero primeiro fazer aqui um merchandise. Nós temos, você sabe, nós temos um trabalho que a gente tem desenvolvido aí, desde que iniciou essa situação tão excepcional, que foi de fazer uma série de estudos e pareceres a respeito da Covid, tá? Da pandemia de Covid.
E quem quiser acessar esses trabalhos podem acessar pela página, pelo site da CDL, é uma parceria, né, do nosso escritório com a CDL, e podem também acessar pelo nosso perfil no Instagram, que eu convido todos a visitarem, que é o escritório CGADV. Depois aí, eu acho que a minha equipe está aí, Vanessa, Gessé, Ralciana, Dr. Góes, estão aí ligados, eles vão colocar aí esse link. E hoje nós estamos lançando um trabalho especificamente sobre a matéria trabalhista, né? Um estudo especificamente sobre a matéria trabalhista. Realmente essa é uma matéria que atinge a todos, principalmente o empresário que teve as suas atividades aí, né, cessadas abruptamente, mas atinge também a pessoa que não é empresária, a pessoa física, que às vezes tem uma empregada doméstica. Vanessa entrando aí, depois coloca, Vanessa, o link aí para os nossos estudos. A empregada doméstica, que tem o empregado na sua casa e que também foi atingido. Então, a gente tem uma medida provisória, que é a medida 936, que ela foi publicada agora no começo de abril, e ela tratou de trazer algumas soluções. Eu não vou entrar aqui na discussão, né, inclusive política, se ela foi a melhor ou se ela foi a pior medida, se ela foi, né, o ideal ou não. Eu acho que a gente, né, sendo objetivo na sua pergunta, eu não vou fazer isso. Mas eu vou dizer para você que ela traz alguns mecanismos e algumas ferramentas que ajudam, sim, na preservação dos empregos nesse momento de crise, tá? E também na manutenção aí de níveis mínimos de sobrevivência para as empresas. Então, no cenário em que o empresário pensou primeiro em demitir, porque ele viu que ele não teria como suportar, então essa medida provisória ela traz várias possibilidades, meu amigo Hélio, traz várias possibilidades de você utilizar as suas ferramentas de modo a minimizar esse impacto. A gente tem a possibilidade de redução da jornada. A medida fala em 3 percentuais de redução. A gente teria um percentual de 25%, um de 50% e um 70% aí de redução dessa jornada. E aí o empresário fica se perguntando, eu vou reduzir a jornada e reduz o salário também? Bem, os termos são os seguintes. Você vai pagar o salário de acordo com a hora de trabalho e dentro do percentual em que houve a redução. E a União custearia aí o que sobrejasse a esse valor. Então, esse instrumento, ele é um instrumento que me parece que ele vem sendo muito utilizado, principalmente porque ele minimiza o impacto tanto para o empregador quanto para o empregado. E esse período de suspensão, segundo a MP, ele pode ser de até 60 dias, sendo que você pode, inclusive, fragmentar em 2 períodos de 30 dias, o que às vezes também é importante aí para, né, a conveniência do empregador. Então, redução seria a primeira hipótese, nesses percentuais que eu falei, ou a suspensão do contrato de trabalho. Então, na suspensão do contrato de trabalho, o empregador continua pagando os benefícios, menos o vale-transporte, por razões óbvias ele não é pago, e esses benefícios que a União pagaria à guisa de um adiantamento, aí, contabilmente seria um adiantamento do seguro-desemprego, ou uma parcela de seguro-desemprego, esses benefícios eles seriam a 100% e não nos percentuais de 25%, 50% e 70%. Então, essas duas são as duas principais ferramentas com que a gente vem trabalhando hoje. Redução da jornada em 25%, 50% e 70%, ou suspensão, né, do contrato, quando você estará 100% aí de custeio desse salário, desse encargo feito pela União. Agora a questão, obrigada,
E a questão que a gente mais recebeu nesses últimos dias, assim que a gente anunciou que ia ter a sua participação, foi em relação à questão do sindicato e os acordos coletivos, né? O sindicato vai questionar esse acordo? Como é que ficou essa questão? Eu faço um acordo com o meu funcionário, com a pessoa da minha empresa. Os sindicatos vão questionar, Luísa. E eu acho que fazem muito bem até. Eu acho que eles estão no papel deles, o papel do sindicato é isso mesmo. Mas hoje em dia a gente tem que entender que essa legislação, essas normas que estão sendo criadas aí sobre o influxo, sobre a necessidade dessa pandemia, elas são excepcionais e temporárias. O que quer dizer isso? Elas, de certo modo, elas abrem uma brecha no ordenamento jurídico, porque nós não estamos vivendo uma situação de normalidade na nossa vida, tá? É uma situação de excepcionalidade. E elas também não vão se perpetuar ao longo do tempo, né? A maioria dessas normas elas têm um prazo, tá, de validade. Eu acabei de falar para você aqui de alguns, né? 60 dias para você fazer uma suspensão. Nós temos agora uma norma que impede ou que coloca em hibernação aí o registro de inadimplentes por 90 dias. Então, elas vêm datadas. Essa é a primeira questão. Então, por mais que elas venham a trazer aí, né, uma situação que difere do tratamento normal, eu acho que os sindicatos e os trabalhadores vão entender que essa excepcionalidade ela é justificada pelo estado de calamidade que nós nos encontramos, o estado de necessidade que nós nos encontramos. Então, o que diz hoje, o que diz a MP e qual é a orientação, né, que a gente tem recebido aí dos tribunais superiores, principalmente com essa tão comentada decisão do ministro Lewandowski. Hoje, o entendimento mais afirmado em relação a isso é que você precisaria da aquiescência do sindicato apenas se você quisesse para que essa medida que você tomou, ela tivesse efeito imediato, ou seja, ela passasse imediatamente a produzir os seus efeitos. Mas aquela dúvida e aquelas discussões que a gente escutou aí por dias, pessoas dizendo, quer dizer que o sindicato tem que autorizar? Não, o sindicato não tem que autorizar. Você vai comunicar ao sindicato e ele tem um prazo, esse prazo parece que é de 10 dias, para que ele se manifeste, e caso ele não tome nenhuma medida, esse seu silêncio vai ser tomado como uma aquiescência, né, a essa alteração. Sempre lembrando que mesmo que o empresário ele firme um contrato individual com seu funcionário e depois venha acontecer um contrato coletivo, a norma coletiva ela vai efetivar um acordo coletivo, essa norma coletiva ela vai prevalecer sobre essa estipulação individual. Mas e não havendo isso, as estipulações individuais elas continuam valendo para aquelas categorias e aquelas faixas salariais que a medida provisória vem prevendo. Era exatamente isso que o nosso associado estava perguntando. A maior parte dessas perguntas era isso. E agora? Eu fiz acordo com o meu funcionário, então fica aí as explicações. Vocês já sabem. E eu aproveito, gente, a gente ainda tem um tempinho. O tempo de live de Instagram é um pouquinho limitado, vocês sabem, mas ainda tem tempinho para vocês mandarem as suas perguntas, né? Eu queria, então... Tem uma pergunta bem grande aí. Rita, eu não consegui ler. Tá, ele diz quantas novas contratações feitas nessa semana, futuramente a empresa poderá incluir esses empregados como beneficiários do auxílio? A pessoa é Danilo Costa. Danilo Costa, eu acho que ele... Viu, Danilo? Lembra que eu falei ainda agora para você que esse benefício ele está afeito à situação de excepcionalidade que as empresas estão vivendo, tá? Então... Se houver algum fato superveniente, o que é um fato superveniente? O fato superveniente é aquele que, quando você contratou, você não tinha como pensar, como prever esse fato. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, usando o setor de alimentação. Então, hoje, a gente tem o setor de alimentação ainda funcionando de forma muito, eu sei, precária, de uma forma muito...
eu diria muito sofrida, através do sistema de delivery, né, do sistema de entrega em casa. Essa é a situação hoje. Você contratou alguém nessa situação. Amanhã ou depois, por alguma razão, a gente tem um lockout total. A gente, é claro, uma hipótese tão drástica dessa, a gente coloca só por hipótese. E você não pode mais nem mesmo fazer essa entrega. Aí você tem uma situação nova, superveniente, que justificaria com que você pudesse tomar essa medida. Mas, se não houve alteração na sua situação, se não houve alteração na situação de contratação, aí você não poderia justificar, né, usar o benefício. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui para mim, ainda naquela questão, voltando à questão dos sindicatos, falando que os sindicatos têm cobrado taxas abusivas. Essas taxas, elas podem ser cobradas, né, nessa celebração desses acordos? É uma pergunta. Pois é, os sindicatos têm feito essa cobrança de taxas abusivas. Eu tenho tido recebido várias denúncias, tenho recebido várias... Bem, essas taxas de sindicato, o sindicato ele pode cobrar certas taxas administrativas, isso ele pode fazer. E muitas dessas taxas são, inclusive, reguladas dentro lá das convenções respectivas. Desde que a taxa cobrada ela não seja uma taxa abusiva e não configure isso que eu acabei de falar para vocês, gente, um aproveitamento da situação de emergência, de calamidade para se locupletar, essa taxa ela poderia vir a ser cobrada. Mas o que a gente tem visto, denúncias que a gente tem recebido, principalmente através das redes sociais, são de taxas muito altas, né, que configurariam aí já esse locupletamento. Mas como eu repito o que falei na resposta anterior, você não precisa da quiescência do sindicato, eu repito isso, para que esse seu acordo individual ele venha a valer, você tem que comunicar ao sindicato, eu não vejo razão para você se submeter a essa cobrança. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa aqui só para lembrar que esses esclarecimentos esses esclarecimentos do Dr. Góes, eles estão assim como rotina de informação nas nossas redes sociais. Você que está nos assistindo, aproveita para ver essa nossa live vai ficar salva e aproveite para ver essas orientações, inclusive esse estudo que ele colocou, que a equipe do escritório tem feito diariamente para esclarecer essas principais dúvidas, né, em relação a essas mudanças, a essa flexibilização, vamos dizer assim, eu não sei se eu posso chamar assim, da legislação que há em função desse momento que nós fizemos. Então, nosso convite é que vocês acessem todas as nossas redes sociais, elas são CDL São Luís, né? Sigam, acompanhem, deixem suas perguntas. E, doutor Góes, a gente tinha conversado bem rápido sobre a questão dos serviços de proteção ao crédito. Não houve mudança de funcionamento? Houve alguma modificação? Parece que não, né? Pois bem, olha só, nós tivemos sim uma mudança, Luísa. Na verdade, nós tivemos a aprovação agora, muito recentemente, para entrar em vigor agora dia 17, tá? De um projeto de lei que vai impactar, de certo modo, o serviço de proteção ao crédito. Como eu falei para você, a gente está num momento em que é preciso dar às pessoas um tempo para que elas negociem as suas dívidas, um tempo para que essas pessoas possam, né, buscar soluções para a situação aflitiva em que elas estão. E, às vezes, o que ocorre é que a inserção do nome da pessoa no serviço de proteção ao crédito fecha ela diversas possibilidades, inclusive de receber financiamento, de receber auxílio. Então, o que a Câmara aprovou por um projeto de lei, eu, infelizmente, agora não tenho o número de cabeça, e suspende os cadastros negativos por 90 dias. A gente chama isso de hibernação. Tá? Hoje mesmo, no nosso fórum que nós temos de assessores das câmaras de dirigentes lojistas, essa era a discussão. A CNDL, que no caso está ligada ao Serviço de Proteção ao Crédito, mas eu creio que a Serasa e outros bancos já têm mecanismos aí, estrutura para aderir a isso. E aí
a gente teria aí esse período de moratória. É uma norma temporária, mais uma vez, que estabelece uma moratória enquanto durar a calamidade ou num prazo máximo de 90 dias, tá bom? Inclusive estabelecendo multas para quem descumprir essa estipulação. Mas é importante também esclarecer para as pessoas que a dívida continua existindo, né? Não, a dívida continua, por isso que eu falei hibernação, que é só uma soneca, né? E falei moratória, que é só, né, um tempo para que você possa negociar e que você possa lá compor essas suas dívidas. Doutor Góes, e o consumidor que se sentir lesado nesse período, por exemplo, é um período que ele não pode entrar com uma ação? Tem gente também perguntando sobre isso. Como é que fica? Sim. Olha, uma questão interessante nas normas de direito do consumidor é essa bilateralidade, tá? Então, assim como a pandemia atinge o consumidor, ela atinge também o fornecedor de produto e serviço. Então, a gente está vendo muitos fornecedores que não estão conseguindo atender os seus clientes como gostariam, como é o padrão de atendimento por força da pandemia. A gente tem visto agora, por exemplo, a questão dos hospitais, que estão praticamente entrando em colapso. Então, é claro que hoje, se eu for procurar um hospital, eu não vou obter do hospital a mesma qualidade de atendimento que eu obteria em outro momento, em face da pandemia. A gente tem uma nota técnica, tá? Eu também não sou muito bom em número, mas eu acho que essa é a nota técnica número 2/2020 do Senacom. E essa nota, ela esclareceu exatamente essa sua pergunta, dizendo que nós vamos tentar aplicar esses princípios da boa-fé, né, e da proporcionalidade a essas questões, inclusive aplicando o Código Civil, porque o Código Civil ele traz uma estipulação bem apropriada a esses casos de força maior e caso fortuito. Então, eu posso alegar a força maior e o caso fortuito aí como excludente de responsabilidade de um erro ou de uma má prestação de serviço decorrente da pandemia. Isso não geraria ações futuras, por exemplo, porque uma coisa também... é difícil definir esse limite, né? Ações vão ocorrer, nós não temos a mínima dúvida. Inclusive, ontem eu li um artigo, Luísa, falando que dos inúmeros colapsos que a gente vai ter que enfrentar, já estamos enfrentando colapso na saúde, em vista um colapso na economia. Um que nós vamos ter que enfrentar é o no judiciário. O judiciário não tem a mínima condição de resolver todos os problemas que estão sendo aí criados, que estão sendo colocados por essa pandemia. O que eu falei para você é que o empresário ele tem como se defender, né, com base nesses excludentes aí de responsabilidade ligados ao caso fortuito e à força maior. Certo. O senhor teria mais algum outro aspecto que a gente não abordou nesse momento, dentro daquilo que a gente tinha já combinado desse tema? Eu tenho 14 outros aspectos que a gente não abordou nesse momento. Você sabe disso porque eu lhe mandei, né? Antes lá. Mas eu entendo que tem que ser uma coisa rápida. Mas a gente vai ter um tempinho para o que você... A gente tem um tempinho? Então, deixa eu pegar aqui aquela minha listinha dos 14 aspectos para a gente ver coisas que a gente pode falar, tá bom? Uma coisa interessante que você falou ainda agora, e eu só tratei assim de passagem, passando, foi a questão de você poder extinguir um contrato com base na alegação de haver uma pandemia, né? de ocorrência de a pandemia. Bem, em relação aos contratos de consumo, eu não tenho a mínima dúvida disso, tá? Lá o inciso 5º do artigo 6º, ele é bem, né? É claro, já falei para vocês, é superveniência, é desproporcionalidade. Então, se o contrato se tornou desproporcional, se esse contrato, por um motivo superveniente, está oneroso demais para mim, eu posso sair desse contrato, até porque a regra geral para o consumidor é que ele possa sair do contrato. Mas isso não quer dizer que ele não vai pagar os períodos anteriores
tá? Anteriores. Então, por exemplo, a minha academia de ginástica, tá bom? Então, eu estava lá e malhei vários dias lá, vários meses antes da pandemia, estou devendo. Isso não quer dizer que eu não vou pagar esses meses, mas quer dizer que agora eu posso sim dizer, olha, eu quero sair desse contrato sem ter que pagar uma multa, sem ter que pagar nada por isso. E o interessante é que, igual estipulação, tem também em favor do empresário, né, que está assim, tão sofrido, que está sofrendo tanto com essa pandemia. E a gente fica sempre pensando, não, isso só existe benefício para o consumidor. Não, o Código Civil também fala disso. Tá? É lá o artigo 478 do Código Civil, que ele diz que a resolução do contrato ele pode ocorrer em razão de um evento que seja extraordinário e imprevisível. Sendo que essa imprevisibilidade, que é o interessante para a gente, que é aquela situação em que na feitura do contrato, não foi prevista a situação excepcional ligada à pandemia. Eu acho que poucos contratos, né, tiveram esse detalhamento de prever uma pandemia como essa que a gente está vivendo. Então, não havendo essa previsão, você pode buscar também essa resolução. Uma coisa que eu observei que ficou muita dúvida das pessoas também foi a questão: o governo federal determinou uma coisa, nós temos decreto do governo estadual, por exemplo, determinando o fechamento das atividades, e talvez o lojista tenha ficado meio perdido. Qual é exatamente o limite de cada um? Por exemplo, a crise, o nosso lojista vai acompanhar com base nisso que está sendo feito, qual é o limite mesmo do governo estadual, do governo federal nessa questão? Pois é, como eu falei para você, eu estou olhando aqui na nossa plateia vários constitucionalistas. Então, eu fico até um pouco desautorizado de dar essa resposta assim com muita veemência, inclusive meu amigo Marcelo Carvalho. Mas, vamos lá. A Constituição já diz isso muito bem. A Constituição ela já trata dessas questões muito bem, estabelecendo um sistema de competência entre os entes federativos. Então, ela já diz o que compete ao governo federal, o que compete ao governo estadual e o que compete aos governos locais ou municipais. Já está lá. Estipula aquelas hipóteses em que a gente tem competências concorrentes entre a União e os estados, em que a gente tem competências subsidiárias. Tudo isso está colocado na nossa Carta Constitucional. Então, sob esse aspecto de vista, desse ponto de vista, me parece que não existe um grande problema se nós aplicarmos a técnica constitucional, né, e o direito constitucional assim na sua melhor forma, na sua melhor ciência. O que ocorre é que, infelizmente, a gente também tem um jogo político aí. E é claro que esses entes federativos eles ficam concorrendo aí para saber quem pode efetivamente legislar e quem vai efetivamente dar as ordens. Bem, felizmente, né, quando consultado, o Supremo Tribunal Federal já colocou aí a questão no que eu considero que é a melhor interpretação da Constituição, de que efetivamente cabe aos governos estaduais, aos governos locais, decidirem a conveniência em relação às suas comunidades, já que eles estão mais próximos das peculiaridades, né, inerentes a cada uma das comunidades ali que estão sendo atingidas, tá bom? Certo. Tem uma pergunta aqui, mas ela já foi respondida, sobre a questão da academia, plano de saúde, é Roberto Pires, que ele fala o aconselhamento ao consumidor, né? Eu acredito que você já tenha falado sobre isso, né? Muito bem, essa aí eu acho que a gente já respondeu. E aí a gente está já se aproximando do final e eu queria abrir um espaço para você fazer essas considerações sobre isso, sobre esse impacto geral que deixou essa da pandemia, que deixou todo mundo realmente muito sem saber o que fazer. E lembrando que a gente tem nossos canais de esclarecimento, né? Via CDL. Primeiro eu queria te agradecer aí a você, ao Anderson, pelo convite. De certo modo, me jogaram no mundo das lives, porque eu, na verdade, nunca tinha feito uma. E dizer para vocês que a gente pode repetir, até porque, como você sabe, nós temos muitos e muitos temas, não só comigo, mas como outros colegas do escritório que estão também aí
Já fica com o né, que convite para estão... a próxima semana. A gente já agenda um horário Já, para a próxima pronto, semana. já está aceito esse convite, né, que podem aqui estar participando. E dizer para vocês que nós temos estudos bem aprofundados sobre todos esses temas no nosso site do escritório, e inclusive um sistema de assinatura em que você é gratuitamente avisado quando sai um estudo novo. Hoje vai sair o estudo a respeito das medidas provisórias que alteraram a questão trabalhista, e também aí nos canais da CDL, uma vez que nós temos essa exitosa e honrosa parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas, eu acho que já aí por mais de 2 décadas. Então, é uma honra para a gente estar aqui e poder estar ao lado dos lojistas e ao lado também do consumidor, porque a gente entende que a relação de empresário e consumidor ela tem que ser uma parceria, ela tem que ser uma relação fraterna de cooperação. E esse momento tem mostrado para a gente que as relações entre as pessoas, entre as empresas, entre as pessoas e as empresas, elas precisam melhorar, precisam estar um pouco mais humanizadas, né? Que a gente precisa negociar mais, que eu acho que no final das contas a gente espera que pelo menos essa lição fique, né? Fique essa lição. Eu acho que a pandemia trouxe isso, trouxe para a gente uma lição de fraternidade, né? De fraternidade, de que os interesses nossos, eles todos têm que se conjugar aí para o bem maior, para o bem da população, de toda a comunidade. A gente agradece a sua participação, já fica o convite para a próxima semana. A gente já acompanha as nossas redes sociais aqui, a gente vai já fazer a divulgação, fechar uma data, fazer o agendamento e já divulgar para o pessoal que está assistindo, convidar os amigos, que é para poder... Eu quero agradecer aos 46 telespectadores aí dessa nossa conversa, tá bom? E à medida que também agradeço a CDL, dizer que estamos à disposição, tá bom? Tá certo. A gente agradece mais uma vez, agradece a todas as pessoas que participaram, as perguntas que vieram. Lembrando que a gente já fica aberto para novas perguntas. Essa nossa live está salva, mais uma vez eu vou dizer, está salva no YouTube. Vocês podem acompanhar. E se ficou alguma dúvida, já fica para próximo indicativo, que na próxima o Dr. Góes vai esclarecer isso com certeza. A gente lembra, antes de encerrar, eu vou lembrar que a CDL São Luís está com um plantão especial para atender seu associado, para atender o cliente do comércio que tem alguma dúvida, liga para a gente não está medindo esforço, está fazendo tudo o que é possível para ajudar, porque a finalidade maior da nossa entidade, ela é o desenvolvimento da cidade. A cidade só pode se desenvolver, o Estado só se desenvolve, o país se desenvolve com esse esforço, com a população ajudando, com boas relações comerciais, com relações comerciais que sejam produtivas, que agradem a quem está prestando serviço, agradem a quem está sendo o objeto de serviço, quem está recebendo. Então, esse é o nosso princípio aqui na CDL. A CDL tem 55 anos de história. Isso mesmo, nós agora, no dia 28 de abril, nós vamos estar completando 55 anos. Parabéns, né? A gente não vai poder comemorar porque não pode fazer aglomeração, mas a gente vai estar completando 55 anos de uma prestação de serviço que ela tende, que a gente se esforça dia a dia para que ela seja cada vez mais resolutiva, que ela contribua para a vida das pessoas, para a vida das empresas, seja o nosso associado ou não. É isso que a gente quer. Nós estamos com plantão, estamos com C-Delivery, que a gente já colocou. Dá uma passeadinha lá no nosso site www.cdlsaoluís.org.br. Visitem as nossas redes sociais, interajam com a gente, que você será muito bem recebido no nosso ambiente, tá? Gente, muito obrigada. A gente encerra por aqui. Obrigado. Estamos à disposição para qualquer outra coisa. Tá bom. Até logo, então, a todos.